Bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, irmãs de Ideal Cristão Espírita. Vamos hoje dar início ao nosso curso, né, em que nós estamos nos propondo a dar uma continuidade nele, tá certo? Então a gente vai ter aulas, se Deus quiser, até o fim desse ano, todas as segundas-feiras. Se você já viu o módulo 1 e gostou, é a chance da gente continuar. Se não, você pode ouvir paralelamente o módulo 1 e o módulo 2 que a gente está iniciando agora. Um não é obrigatoriamente pré-requisito para o outro, embora ajude a entender. Mas o curso é feito de tal forma que você pode se integrar em qualquer momento, em qualquer módulo. Não tem pré-requisitos fechados. Nem de conhecimento doutrinário, nem de ser espírita, mas o pré-requisito é a disposição de querer aprender, né? A disposição de querer refletir sobre diversos temas da espiritualidade. Em particular, nesse módulo, a gente vai falar sobre o Cristo. A explicação geral do módulo já foi dada e antes de começar exatamente, eu quero pedir para vocês ajuda na divulgação do nosso trabalho, tá certo? É um trabalho voluntário, né? É o nosso e o que eu estou pedindo para vocês, né? Todo o nosso trabalho é voluntário, então a gente pede que vocês nos ajudem a divulgar. Nós não temos muitos recursos, na verdade, temos pouquíssimo, para que a gente faça uma divulgação que a gente gostaria. Então a gente hoje concentra mais o tempo na produção de conteúdo, tentando gerar textos, áudios, depois logo mais vídeos de qualidade, ou pelo menos interessantes, e pede que as pessoas que gostem nos ajudem a divulgar, compartilhando, postando no Facebook, imprimindo e fixando, né, no centro espírita, no flanelógrafo, na escola, no trabalho. Enfim, cada um pode buscar um pouco de inspiração, né, junto com o seu guia espiritual, junto com a sua própria sensibilidade, de onde pode e deve divulgar o nosso trabalho. Bem, falado tudo isso, nós vamos começar de uma maneira diferente. Nós vamos ouvir uma música que se chama Bem-aventurados os brandos, ou Bem-aventurados os pacíficos, Bem-aventurados os que são mansos. É uma música da época do Cristo, né? E aí por isso que a gente fez questão de trazer. É uma música que foi... O grupo, né, tá aí no blog O Savai. É um grupo bem interessante. Eles fizeram 2 anos de pesquisa, estudaram a pronúncia do aramaico na época do Cristo, reconstruíram os instrumentos da época do Cristo e nos brindaram, né, com algumas músicas, né? Músicas que provavelmente Jesus ouviu, Maria ouviu, que os apóstolos talvez cantassem, provavelmente, tá certo? Então a gente hoje vai começar com uma música que se chama Bem-aventurados os mansos. É uma música de 4 minutos e 14, né? Acho que é isso. Se você não quer ouvir a música, você pode pular. Mas eu penso que é uma experiência única, né? Nós vamos ouvir uma música que era tocada, cantada na época de Jesus. Já já vocês vão entender o porquê dessa música, né? Quem quiser respira fundo, acalma um pouco, quem puder, né? Se não estiver dirigindo, por exemplo, se der para parar, para um pouco, fecha os olhos, para que a gente possa entrar nesse ambiente cultural, nesse ambiente psíquico, né? Jerusalém, a grande região lá, Galileia, do ano 0, do ano 10, do ano em que Jesus estava andando, né, sobre a terra com o corpo como o nosso, né? Quer dizer, um ano em que Jesus está aqui como eu estou, como você está, no mundo físico, no mundo material. Vamos ouvir, depois a gente dá continuidade. Respira, prepare-se, uma boa viagem. Shalama,
Bem, pessoal, lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu fiquei agora ouvindo a música e imaginando o Cristo dançando, né? Os homens dançavam na época, como dançam hoje. O Cristo, e fiquei imaginando Pedro, já um pouco mais velho, talvez, né? Talvez sem tanto jeito de dançar, não sei. João, Tiago brincando, né? Nessa dança feliz e mexendo os corpos e batendo palma e sorrindo. Essa música me remete a isso, né? Essa música me remete a esses momentos de alegria, de glória verdadeira, porque é uma alegria simples, profunda, fraterna, carinhosa, né? Então, quem não fez, eu sugiro, né? Assim, que tal ouvir essa música e imaginar Jesus e os apóstolos, né? Dançando, né? Um grupo feliz, né? Dançando, cantando, se alegrando, batendo palmas. É isso que eu queria compartilhar em termos de música, né? Essa preparação psíquica para a gente começar a entender, né? Porque é necessário uma flexibilização emocional para a gente entender o Cristo, né? Sem dançar, sem se mover, sem ter esse movimento íntimo profundo, não dá para sequer sentir um pouco do que é Jesus de Nazaré, tá certo? Hoje a gente vai falar do tema 1, né, nosso encontro 1, que é a preparação, a iniciação do caminho cristão por meio dos sentimentos. E eu não consigo imaginar um exemplo melhor de que o encontro do Cristo com o grupo núcleo do desenvolvimento do cristianismo no mundo, né? Ou o primeiro grupo, né, que o Cristo começou, tá certo? Que são os essênios. Só para a gente entender um pouco, é importante a gente entender que existem vários grupamentos essênios e que têm diferenças, às vezes, significativas, tá certo? O grupamento essênio que nós vamos falar é um grupo essênio que se localiza no Mar Morto. Só que não é o grupamento essênico dos famosos manuscritos do Mar Morto, né? É na mesma região, naturalmente, eles se conheciam. No livro do Eurípides há um encontro, né, com um essênio desse outro grupo. Mas assim, o grupo que ficou mais em sintonia com Cristo foi esse grupo liderado por Lisandro, né, hoje Bezerra de Menezes, né, mais conhecido por Bezerra de Menezes, e Marcos, hoje, né, nosso querido Eurípides Barçanufo, né, dois queridos espíritos. Então, o que acontece? Como é que foi? Os essênios, esse grupamento em particular, que é o que, né, que a gente tem informação por causa do livro A Grande Espera, eles sabiam da vinda do Cristo. Então, a causa deles era a causa da espera da grande estrela. Tá certo? Então, eles se preparam para isso. E é interessante que eles cantam, eles preparam-se, né? A voz, os instrumentos, eles ensaiam para receber o Cristo. Certo? Olha que coisa curiosa. Eles já estão sabendo de tudo. É importante também, o próprio Eurípides faz uma reflexão muito lúcida, assim, os essênios, eles não tinham um conhecimento de tudo. Eles tinham conhecimentos profundos de astrologia, de botânica, de cura de doenças, de magnetismo, certo? Mas também com esses conhecimentos tinha ainda crenças supersticiosas e místicas. O próprio Eurípides comenta, né, ele é o personagem do livro, né, ele é o Marcos, daí o nome grupo Marcos, que ele observava na época nos companheiros algumas crenças ainda supersticiosas, certo? E aí muitos, né, achavam que o encontro com Cristo ia ser uma coisa supersticiosa. Mas esse grupo tinha uma característica profundamente importante para o Cristo e para o cristianismo e para o caminho espiritual. E aí eu acho que é uma lição interessante. Eles eram pacíficos, daí a nossa música Bem-aventurados Pacíficos, a música que a gente começou. Eles eram mansos de coração, espíritos extremamente austeros, disciplinados, mas ao mesmo tempo alegres e mansos de coração.
espíritos não rebeldes, espíritos dispostos a abrir mão de ideias, caprichos para seguir a verdade. Essa é a grande característica desse grupo. Eu vou antecipar um pouco a história, depois eu volto, só para vocês terem uma ideia. Após o encontro, né, do Cristo com esse grupo, depois eu vou voltar para como é que o Cristo encontrou esse grupo. Lisandro, que era o chefe, era um ancião, era a pessoa que tinha dado a vida para formar aquele grupo, né, que no final das contas ficou com cerca de 50 pessoas, muitas pessoas desistiam, né, porque o grupo exigia meditação, preparação, trabalho físico, cerâmica, cuidar de enfermo, era algo muito intenso. Então, havia muitos candidatos, mas muitos desistiam. Então, depois de muitas décadas de estruturação, Lisandro contava com cerca de 50 pessoas, que de fato ele contava, ele tinha 50 pessoas, 50 discípulos fiéis. E, assim, obviamente, ele dedicou décadas e décadas e décadas. O livro não fala, mas ele tinha em torno de 80 anos. Ele deve ter dedicado aí talvez 5 décadas para construir esse grupo, ou muito mais. O fato é que, ao dialogar, ele entende, né, o que o Cristo está colocando é que um grupo que se preocupa mais com o exterior, com excesso de regras, não vai sobreviver ao longo do tempo. Vamos lá, se coloca no lugar dele. Você dedicou 50 anos da sua vida, manhã, tarde e noite, 7 dias por semana para formar um grupo, para formar uma instituição, para formar uma organização, e chega alguém e diz, olha, não vai ter futuro isso, nós vamos ter que começar do zero. Em outras palavras, foi o que o Cristo diz. Obviamente, Lisandro fica triste, são 50 anos de devoção. Ele fica abalado, ele respira e ele humildemente pede que a grande estrela, né, como eles chamavam Cristo, oriente refazer todo o trabalho. Gente, isso é muito grandioso. Você imagina você 50 anos, você abre mão de tudo, de riqueza, de família, de tempo livre, se dedica a uma obra, manhã, tarde e noite, né? Toda a sua vida. E aí chega o mestre e diz, ótimo ter formado os corações, mas a instituição não vai funcionar porque ela tem muitos vícios, né, de dureza, vícios de excessos de exigências e etc. Lisandro simplesmente aceita. Isso é verdadeira mansuetude, né? A gente vê, às vezes, nós, espíritos inferiores, a gente se dedica 10 anos a uma causa, acha que é dono, né? Às vezes a gente está ajudando no centro espírita, acha que é dono, trabalha na empresa que acha que é dono, e está ali no trabalho do Cristo, acha que é dono, o centro espírita é do meu jeito. Vem os espíritos superiores orientam e dizem, não, mas não vai ser assim não. Né? Então, 50 anos de devoção e não há nenhuma revolta íntima. Não é que ele disfarçou porque estava na frente do Cristo, até porque o Cristo vê pensamento, né, gente, e sentimento. Ele aceita com uma profunda humildade. Então, por isso esse grupo, mesmo que o grupo, não estou falando agora do Lisandro, tenha crenças místicas, crenças supersticiosas, é um grupo disposto a obedecer o Mestre, a seguir a voz da verdade. É isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Quando a gente discorda, a gente se perguntar, mas e se a lei de Deus evidenciar para mim que eu estou errado? Eu estou disposto a abrir mão? Só aceitar essa hipótese. Eu estou vivendo isso há 30 anos, há 40 anos, tem dado certo, mas talvez eu precise abandonar tudo. Talvez eu precise dar o espaço da instituição que eu criei, passei 30 anos à frente para alguém tomar conta. Então, isso é muito importante, né? Porque eu acho que todos os erros ali de crenças místicas, o Cristo nem se preocupou com isso. Porque ele sabia que a partir do momento que você devota o coração, que ele pede, devote a sua alma a essa causa. Na reunião com eles é o que ele pede. Ele não vai entrar em detalhezinho, porque isso, porque você acha que a alimentação tem que ter 10 regras, você acha que tem que ter 12. O Cristo não discute. Ele diz, devote o seu coração à causa. É o que o Cristo pede. Clara e objetivamente. Devote todas as suas forças a essa causa. Que você terá a conquista da liberdade espiritual que você anseia. Pronto. Porque os detalhes, as interpretações, as regrinhas, isso a gente vai ter que mudar sempre. Não deve ser motivo de briga.
né? Então isso é mansuetude. Quando a gente começa a brigar por regra, por pequenas coisas, significa que nós ainda não somos mansos o suficientes, não somos pacíficos o suficiente. Dito tudo isso, gente, vamos para o nosso grande encontro, né? Como é que o Cristo encontra os essênios? Tinha um indivíduo chamado Josafá, hoje chamado Caibar Schutel, que a missão dele era, orientado por Lisandro, ele ia para as diversas regiões atrás do Cristo. Eles queriam localizar o Cristo o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, a vida deles era motivada de uma forma muito equilibrada pela essa maravilhosa expectativa. Se a grande estrela nos achar digno, tiver misericórdia de nós, ela vai permitir que nós a encontremos. Eu não vou contar os detalhes, está no texto, mas o que eu vou dizer é que o Cristo, que é procurado por Josafá, Caibar, chega a Josafá e mais 2 companheiros. Com uma tranquilidade, apesar de no começo o Caibar ter confundido ele com a estrela, quando ele chegou perto viu que era um jovem, que o próprio Caibar, né, Eurípides narra, confessa que foi totalmente diferente do que ele imaginava. E aí eles vão para onde? Vão socorrer amigos que estão sofrendo por uma grande epidemia. Essa é a lição que eu quero deixar para vocês lerem o texto. Eu quero deixar não, né? Eu quero destacar, quem deixou foi o Cristo, tá certo? Que eu quero destacar para vocês lerem o texto. Como é que é essa história? Quando é que o Cristo chega nas nossas vidas? Em momentos de dor mansa. Por isso eu falei da mansuetude. Dor aceita com resignação. Não é a dor que gera revolta. Porque quando nós estamos assim, nós não temos capacidade de assimilar, de entender, de aceitar o Cristo. Então, a chegada do Cristo é justamente quando ocorre isso. Uma dor profunda aceita com profunda resignação, com mansuetude. Esse é o encontro com Jesus. Então não é apenas, já seria muita coisa, a história do Bezerra, do Eurípides, do Caibar e de outros do grupamento essênico. É, acima de tudo, a lição para todos aqueles que querem receber o Cristo. Mansuetude na dor. Saber entender que a dor tem uma função. E sabendo entender que a dor tem uma função, aceitá-la mansamente. E aí o Cristo chega. Boa leitura do texto. Como sempre fazemos, vamos, deixar o espaço final para o encerramento dessa aula. Espero que vocês gostem do texto. Por favor, mandem comentários, dúvidas, sugestões. Esse curso não é meu. Esse curso é nosso. Todos vocês que estão fazendo têm o compromisso de ajudar a melhorá-lo, porque nós voltaremos no próximo ano, no início do próximo ano, se Deus quiser, para o módulo 1. E com a ajuda de vocês, ele há de estar bem melhor. Então, eu peço esse compromisso de comentário, de ajuda, de sugestão. Que nós possamos, então, agora nos preparar, imaginando que o Cristo está aguardando que nós desenvolvamos a abnegação, a mansuetude ante as nossas próprias dores. Quando conseguirmos isso, Marcos tinha 14 anos, não interessa a idade, Lisandro tinha 80, para mostrar que o Cristo chega na hora que é para chegar, e a hora que é para chegar é a hora que nós estamos preparados. E estaremos preparados quando aceitarmos mansamente as nossas dores, sem fuga, sem revolta, sem briga, sem falsa humildade. Aceitá-la como aceitou Marcos, como aceitou Lisandro, como aceitou Josafá. Um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda-feira.
Paz e alegria aos vossos corações. Que o Cristo entre em vossas almas, em vossas mentes, em vosso ser, pela mesma porta que entrou no coração do grupamento dos essênios, a porta que se abre pela dor resignada. Não fujais da dor, meus irmãos. A dor aceita com resignação austera e ativa é o segredo da verdadeira iniciação cristã. Os antigos sabiam, intuíam essa realidade. Por isso os processos iniciáticos de todas as grandes ordens sempre foi um processo de desafio, de resignação e de dor. Mas o Cristo traz a iniciação por meio da vida. Não procureis dores, mas aceitai as vossas dores. Aceitai as vossas dores com a carinhosa convicção de que ela trará a ternura do Mestre para vos consolar na hora certa, no momento exato, quando menos esperardes. Meus irmãos, eu senti a ternura do Cristo. Nem milhares de anos de sofrimento paga tanto amor, quanto mais as nossas pequenas e miseráveis dores deste mundo. É válido, é muito válido. Entendei, a dor é apenas a chave que abre a porta do vosso psiquismo para que o Mestre entre. E uma vez dentro, ele iluminará toda a casa. Todos os cômodos serão limpos. Tudo ficará em paz. E uma ternura profunda e tranquila invadirá todo o vosso ser para toda a eternidade. Esse foi o convite do Cristo aos essênios primeiros. Esse é o convite que os essênios fazem a vós. Aprendei a suportar as vossas tão limitadas dores, em nome do Mestre. E se achai que a vossa dor passa da vossa capacidade, não vos revoltei. Orai com humildade. Pedi com ternura, porque basta apenas um olhar carinhoso do Mestre para que se dissipe toda a revolta no coração de quem deseja verdadeiramente aprender a amar. Irmãos meus, o Cristo é o único e supremo modelo. Segui-o. Segui-o em cada exemplo. Segui-o em cada lição. E eu vos asseguro, a paz será a vossa conquista. Pois bem-aventurados os aflitos, porque eles, consolados pelo Mestre, tornam-se mansos e humildes por toda a eternidade. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter.